Meu nome é Lara Lima Sattler, eu sou professora de audiovisual e teorias da imagem dentro da Universidade Federal de Goiás, na Faculdade de Informação e Comunicação. E eu atuo também no programa de pós-graduação em performances culturais, dentro da própria instituição. A indústria inglesa descobriu recentemente, por volta da década passada, início de 2000, que a indústria da cultura ela é mais rentável que a indústria automobilística, por exemplo. O que implica a indústria da cultura? O que envolve a indústria da cultura? Envolve diversos setores, como, por exemplo, o cinema, como, por exemplo, a produção audiovisual, a produção, inclusive, publicitária, a produção de conteúdos que circulam visualmente, imageticamente, né? Então, essa é uma indústria que precisa, enfim, ser investigada, ser pensada, ser trazida à tona, que é um pouco a proposta, por exemplo, da Socine, né, que trabalha com essa divulgação de pesquisas que estão pensando, inclusive, a indústria cinematográfica. Em Goiás, especificamente, nós temos a UEG como escola com graduação em cinema, a UFG trabalhou com graduação em rádio e televisão até bem pouco tempo atrás, e nós temos também diversas formações, assim, que não são graduações, mas que são cursos curtos, que trabalhariam, então, fomentando e incentivando essa produção audiovisual. A gente sabe que o cinema e a produção audiovisual brasileira precisam e demandam que a indústria entenda a potência que ele tem para, inclusive, a riqueza econômica do país. Então, é necessário que haja fomento para essa indústria, especialmente na área da circulação, que é a área da exibição, né? Que são essas áreas em que nós pensamos, por exemplo, as salas de cinema. Nós temos, por exemplo, dentro da Grande Goiânia, nós temos a maioria das salas de cinema dentro de shopping centers, com uma programação que é um pouco bem específica da área, assim, de um cinema de maior visibilidade. Mas nós temos outras alternativas, nós temos outros cinemas, que são cinemas de rua, que são o Cine Cultura, tem o Cine Ouro, que ainda atua, tem o Cine UFG, que tem programação e em muitos momentos, inclusive, algumas dessas entradas são baixo custo ou algumas até mostras gratuitas, né? E isso movimenta entre os espectadores e aqueles que se interessam por conhecer essa outra produção, um mercado alternativo de produtores locais e que precisa ser encarado pelos agentes da cultura, pelos agentes que pensam a indústria cultural como uma potência que pode se tornar uma potência econômica, inclusive para o Estado. Em fazer circular uma produção nacional que é crescente, ela existe e ela precisa de circulação mais potente. Nós temos então aí essa necessidade de pensarmos esses espaços e uma convocação mesmo para os agentes da cultura, os produtores culturais que estão vinculados a essa indústria da cultura, para fazerem propostas, como, por exemplo, o Goiânia Mostra Curta está aí nas suas, enfim, há longos anos, assim, exibindo essas produções. Então, essa é uma indústria que está por ser explorada, melhor explorada, para que seja uma indústria cujo potencial rentável seja, enfim, elevado, até para que essas produções que já existem e que o grande público desconhece por uma questão de, enfim, dificuldade de acesso, elas assim, cheguem ao grande público e esse grande público conheça. Então, assim, fica o convite para os produtores culturais, para os agentes dessa indústria cultural, que é onde o cinema e o audiovisual se inserem, digamos assim,
propor, pensar estratégias, propor para não só para o Estado, mas como para a iniciativa privada, ações em que, digamos assim, essa potência econômica possa ser melhor explorada e difundida e essa indústria seja de fato tão rentável quanto outros países já entenderam que é. Nós vivemos num apogeu, digamos assim, no ápice de uma cultura audiovisual, né? A gente vê isso muito claramente, por exemplo, nesses momentos em que nós estamos assim de decisão eleitoral, né? Então, assim, a produção e a circulação de vídeos e conteúdos audiovisuais, ela é imensa por todas as redes sociais e tudo mais. Então, eu entendo que esse é um mercado, assim, por ser explorado. Existe muitas possibilidades em que profissionais, enfim, que queiram ingressar nessa indústria da cultura envolvendo o cinema e o audiovisual em geral, aproveitem, assim, comecem a olhar para isso, mas eu também chamo a atenção da indústria para encarar isso como um bem que é nosso, temos excelentes profissionais da criação que poderiam contar as nossas histórias e que essas histórias fossem, inclusive, lucrativas para a nossa indústria nacional. Então, de fato, você tem razão quando você me diz que o barateamento dos equipamentos e todos os aparatos para uma produção aumenta a produção, de fato aumenta a nossa produção, aumenta a contagem das pequenas histórias, aumenta a facilidade do acesso. Você tem um jovem que é um jovem assim, que talvez nunca frequentou um curso de cinema e que já sabe operar minimamente um equipamento com certa qualidade de produção e público. Então, o que isso nos indica? Que isso aí é uma potência para uma indústria crescer. Então, está na hora da nossa indústria nacional começar a fazer uso dessa potência, pensando estratégias de como isso pode ser profissionalmente melhor, digamos assim, explorado e construído para que gere lucros para o país, para a região, para Goiás, para Goiânia e para os demais estados, né? A gente tem aí, por exemplo, como um fato, assim, um caso, as streamings, né, de cinema e vídeo que estão, enfim, distribuindo conteúdos e as pessoas cada vez querendo mais conteúdos. Eu tenho um projeto aprovado, aguardando a FAC liberar os recursos para a produção de um festival em streaming, que vai chamar Fastflix. Então, assim, há essa possibilidade de nós, assim, democratizarmos um pouco esse acesso e estimularmos que essa produção apareça para o grande público e essa indústria se fortaleça, portanto.